Olá, tudo bem? Estamos diante aqui agora de mais uma aula e hoje a nossa aula iremos continuar falando sobre o adultério que se encontra lá em Mateus, a partir do versículo 27 do capítulo 5. Então, iremos ler novamente Mateus capítulo 5, versículo 27, que diz o seguinte: Vocês ouviram o que foi dito? Não adulterarás. Mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Vamos orar? Senhor, meu Deus, Pai, graças te damos, Senhor. Obrigado, Senhor, por mais uma palavra, Pai, que tu traz diante de nós, Pai. Que tu possa nos ensinar, Pai, e que essa palavra ela possa entrar profundamente em nossos corações. E que ela nos ajude, Pai, a reconhecer e a ver a profundidade do pecado, Pai. Para que assim nós possamos combater o pecado, Pai. Que assim a gente possa, então, se achegar à Tua presença, se tornar novas criaturas e não sermos mais escravos do pecado. Senhor, obrigado por tudo. Só tenho a Te louvar e a Te agradecer por tudo. Em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo fale conosco através desta mensagem. Em nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos. Amém. Bom, vimos na nossa última aula, no versículo 27 e 28, Jesus falando, não cometerás o adultério. Porém, só de olhar e cobiçar a mulher do próximo, já cometeu adultério no seu coração. Então, aqui a gente percebe que a gente conversou na última aula sobre Jesus, ele está nos reforçando e ele está querendo nos mostrar verdadeiramente o que é a natureza do pecado. Mostrar que a natureza do pecado vai muito além do que muitas das vezes nós vemos, pensamos, imaginamos, às vezes nem percebemos, às vezes é até discreto, é sutil. E não vemos e nem nos tocamos, não percebemos. E vimos a gravidade, vimos que o pecado é grave, vimos o quanto ele é destruidor, ele é maligno, ele é terrível. Ele é um mal que nos condena, nos afasta de Deus. E vimos que ele não é meros efeitos, mas sim ele é uma enfermidade. Os atos que cometemos, o adultério, o ato do adultério só acontece por algo que acontece muito antes, no coração. É aqui que está o problema. Muitas das vezes, né, como conversamos, a gente tem realmente esse costume de achar que no momento em que eu cometi o ato, é ali que eu pequei. Não, o pecado aconteceu muito antes. Ali só foi consequência, aquilo ali é somente o efeito do pecado. Mas não é a enfermidade em si. Ou seja, Jesus ele quis realmente nos mostrar nesses versículos a verdadeira natureza do pecado, o que realmente o pecado é. Agora, vamos conversar nas próximas 2 aulas sobre os últimos 2 versículos, o versículo 29 e 30. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ter todo ele lançado no inferno. Bom, a partir daqui a gente começa a ver o seguinte. A gente tem uma pequena divisãozinha, que eu não diria divisão, mas a gente tem uma pequena questão, que são questões interpretativas que os teólogos discutem, que é, existe 2 interpretações, no caso, sobre esta passagem. A primeira, que eu vou citar para vocês, é uma interpretação que muitos teólogos adotam, que é como se Jesus estivesse combatendo os fariseus e os escribas a nível deles. Como se os escribas e fariseus, né, imaginando que
houve uma espécie de objeção de Jesus contra aquilo que os fariseus apontavam. Como se os fariseus apontassem o seguinte: Senhor, nós somos feitos de tal forma que a nossa natureza nos leva a pecar. Nós somos constituídos de tal forma que eu tenho olhos para ver, eu tenho mãos, eu vivo numa faculdade, eu vivo num ambiente pecaminoso, eu vivo num mundo pecaminoso. Então, como eu posso não pecar? Tá aqui, ó, tá no meu olho, tá nas minhas mãos, eu posso ver, eu posso ouvir, eu posso sentir. E isso vai me levar a pecar. Então, como você espera que eu melhore, que eu seja limpo? Então, Jesus, ele está rebatendo a nível, como se os fariseus estivessem dizendo: eu tenho um olho direito, eu tenho uma mão direita. Como você espera que eu não peque? Então, o que Jesus diz? Portanto, se o seu olho direito está te fazendo pecar, então arranque-o. Se a sua mão direita é quem te faz pecar, arranca ela, joga fora. Não é ela que está te fazendo pecar? Então é como se Jesus estivesse, se objetando contra essa desculpinha que os fariseus davam. Então, o que a gente pode ver é que o que os fariseus estão fazendo aqui, na verdade, é tentando escapar da objeção de Jesus, tentando escapar do verdadeiro ensino que Jesus está dizendo. Então, o que esses estudiosos, de certa forma, estão tentando nos mostrar através dessa interpretação é o seguinte: Jesus está pondo a ridículo essa questão dos adversários. Está pondo a ridículo, dizendo: olha, o que vocês estão falando aí é inteiramente ridículo. Pois tanto, pensem comigo, arranca o teu olho direito, não é ele que faz pecar? Arranca o olho direito e arranque a mão direita. Ainda tem um problema. Você ainda tem o olho esquerdo. Você ainda tem a mão esquerda. Então, como pode dizer que Percebe? Jesus é como se ele estivesse se objetando, dizendo: já que você diz que é a mão direita, então arranque-a. Então, o que Jesus, nessa interpretação que os teólogos apontam, está dizendo é que ele está lançando no ridículo essa desculpa, dizendo: não, se for por essa desculpa, a gente vai ter que arrancar as mãos, talvez arrancar os pés, arrancar os 2 olhos, a gente vai se mutilar, até não sobrar nada para que a gente não possa pecar. É isso que Jesus realmente está ensinando aqui? Óbvio que não. Então, esses teóricos, eles realmente mostram que Jesus está ridicularizando, mostrando que Jesus está pondo eles contra a parede, dizendo: olha, se é o que vocês acreditam, então arranque-o. E daí vocês vão perceber que não é isso que eu quero dizer. Não é por causa dos seus olhos, não é por causa das suas mãos. Entende? Mas vamos lá. Essa é uma interpretação que os teólogos acreditam. Eu procurei explicar da melhor forma possível aqui como que eles realmente acreditam. Eles acreditam que o objetivo de Jesus era de ridicularizar essa questão dos fariseus, do qual eles davam essas desculpas e do qual eles fugiam do verdadeiro ensino de Jesus. E era de mostrar o que eles realmente não aceitavam, que estava na natureza deles. Não era as mãos, não eram os olhos, mas era aqui dentro. Aí entra a segunda interpretação. Sabe, eu estudo, meu livro base é o livro do Lloyd. E uma coisa que a gente entrou num consenso é o seguinte: eu não vou descartar, assim como ele também fala, eu não vou descartar completamente essa interpretação. Mas acredito que tem uma interpretação maior do que essa. Como eu disse, não é que eu vou escolher aquela em vez dessa. Não, essa interpretação sim tem suas verdades. Entretanto, essa interpretação da qual vamos falar agora, ela é superior.
E não só superior, como eu acredito que sim, é a verdadeira mensagem que Jesus quis passar para nós com este versículo. Então, qual é essa verdadeira mensagem do qual a gente vai falar? Meu objetivo aqui não é repelir, mas diríamos que essa primeira interpretação, ela tem uma verdade em cima dessa interpretação superior, que é Jesus quis ensinar ao mesmo tempo a real, terrível e horrenda natureza do pecado que nos envolve, que é como a gente já conversou, e a importância e necessidade de sermos radicais. É isso que eu acredito que é uma interpretação e que é o que Jesus quis dizer. Ou seja, o que Jesus está dizendo para nós? Eis que eu digo a vocês, o pecado é tão ruim, é tão maligno, é tão destruidor, que vocês precisam ser radicais. Vocês precisam tratar o pecado à altura. Portanto, o tema da nossa aula de hoje é a mortificação do pecado. Nós dividiremos essa aula de mortificação do pecado em duas. Hoje é a nossa primeira, do qual conversaremos sobre a necessidade da mortificação, o porquê mortificar, e conversaremos um pouco mais sobre o que é a mortificação. E na nossa segunda aula, conversaremos sobre parte mais prática. Nessa primeira veremos a visão de Jesus sobre a mortificação, e na segunda a parte prática de como podemos mortificar em termos de ações, o que podemos fazer e ver nos dias de hoje como que isso funciona. Então, vamos começar por aqui. Se o seu olho direito fizer pecar, arranque-o, lance-o fora. Olha o que Jesus está dizendo. Em primeiro ponto, que a gente tem que se perguntar, por que olho direito e mão direita? A gente pode perguntar, e vamos dizer assim que a resposta é meio óbvia de certa forma. Porque sempre foi um consenso popular, principalmente naquela época de Jesus, que o olho direito e a mão direita eram o mais importante. E não é de se queixar o porquê que isso acontecia. A maioria das pessoas hoje são destra. O lado direito sempre é considerado por uma grande maioria popular mais importante. Então, podemos se dizer que é o nosso lado predominante, é o lado direito. Então, é o que eles consideram importante. Tá? Eu não vou adentrar muito nesses detalhes aqui. Mas, se tinha essa crença, né? Tinha essa opinião pública que até hoje predomina, na verdade, de certa forma. Então, o que Jesus está querendo dizer a nós é o seguinte: se o seu membro mais precioso que você tem, né, de qualquer maneira te faz pecar, livre-se dele. Pensando a mensagem dessa forma, parece bruto, parece até, nossa, forte. Mas e na verdade é o que Jesus está querendo mostrar aqui. Ou seja, Jesus está dizendo para nós que o pecado exige medidas tão drásticas a ponto de que, por mais valioso que seja algo para uma pessoa, por mais valioso que seja algo ou alguém, se isso serve de armadilha para você pecar, se isso te leva a pecar, te tenta, se isso te tira dos caminhos do Senhor, precisa ser removido. Então, Jesus está enfatizando aqui, vamos dizer assim, pontos principais. A importância da santidade. Principalmente, tanto a importância da santidade como o perigo das consequências do pecado. Podemos ver lá em Romanos 6, versículo 23, que diz o seguinte: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, aí vem essa pergunta: como que convém que cuidemos desse problema do pecado? Você está dizendo, Lucas? Tá, é grave? Tão grave assim? É tão grave assim. Então, como assim? Como que convém que a gente aborde o pecado? Vamos primeiro ver o ponto aqui, que é os princípios que Jesus está querendo nos tratar aqui. Primeiro sobre a mortificação.
O que a mortificação tem a ver nessa passagem aqui? Veremos como tratar desse problema. Lembrando os preceitos básicos que eu não vou pôr nessa lista, porque a gente já viu e repetiu aqui dezenas de vezes. Primeiro, não são atos, e sim o coração. A gente sabe que não é o externo, e sim o interno, certo? E que não é só o negativo. A gente sabe que também tem o ponto positivo. Não é só uma questão de não fazer assim, não isso, não aquilo, mas sim antes o positivo. Mas antes, faça isso, porque pela graça de Deus vocês são salvos, são justificados, e porque vocês, como filhos de Cristo, amam a Deus. Não é porque Deus proibiu, pronto, eu não faço porque Deus proibiu, mas eu não faço porque eu amo a Deus, o lado positivo. Então veremos aqui os princípios indicados por Jesus de como convém que a gente cuide desse problema do pecado. Veremos primeiro em termos de reconhecimento. Primeiro ponto, devemos perceber a natureza do pecado, como também suas consequências. Diríamos que é um dos princípios mais importantes que Jesus está querendo ressaltar aqui, que muitas das vezes não compreendemos a verdadeira natureza do pecado. E isso também é uma das explicações do porquê nós sofremos com a falta da santidade. E por que a gente sofre com a falta da santificação? Por que nós não somos cheios do Espírito Santo? Por que a gente vai para a igreja, ora, clama, faz tais coisas e não sente nada? É como se aí a gente fica, Deus, o Senhor não me ouve? Por que isso? Muitas das vezes é porque nós não reconhecemos a verdadeira natureza do pecado. Conversamos sobre isso na primeira aula, mas aqui, o que Jesus está apontando para nós? Embora a pessoa não esteja praticando pecado, vamos dizer assim, por mais que eu não esteja praticando tais atos, ainda assim continuo sendo um pecador. Um grandíssimo erro que nós cometemos é a gente quer se livrar dos atos. Não, porque eu quero me livrar eu quero me livrar da bebida, não beber, passar tanto tempo sem beber, não fumar, né, não olhar pra mulher, porque eu não quero abrir, né, na internet pesquisar conteúdo adulto, não quero fazer tais coisas, aí vai se livrando dos atos, aí a pessoa, pronto, agora eu tô bem. É como se dentro a gente estivesse pensando o seguinte, pronto, eu me livrei desses atos, agora eu não sou mais um pecador. Entendemos o seguinte, você pode estar maravilhosamente bem, podemos estar maravilhosamente perfeitos, podemos estar próximos de Deus, podemos, sei lá, não ter cometido pecado há uns 3 dias. O que Jesus está dizendo para nós é o seguinte, você ainda é um pecador. E o verdadeiro crente, ele não duvida disso. Pelo contrário, o verdadeiro crente, ele reconhece, Senhor, eu posso não estar bebendo, eu posso não estar fumando, eu posso não estar fazendo tais coisas, mas eu ainda sou um pecador. Eu ainda sou falho. Jesus está separando aqui a ideia de pecado e atos pecaminosos. O pecado é aquela parte que antecede o ato. Vamos explicar agora. Mais uma vez, lembrando, né, o significado da morte de Cristo na cruz. Vamos falar sobre um termo aqui interessante, poluição do pecado. Vamos pegar, por exemplo, um exemplo do rio. Vamos pegar uma nascente. Peguei uma nascente. Se eu pego e coloco um sujo naquela nascente, ela começa a espalhar aquele sujo. Vamos supor que a nascente começou a ficar suja. Aí aquele rio antes limpo começa a sujar, 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 sujar. É assim que o pecado age. É assim que o pecado trabalha. O pecado causa tudo isso. E às vezes basta uma mini faísca. A nascente é pequena. Se formos olhar, o rio é imenso, mas uma nascente é minúscula. E basta um tiquinho para aquela imensidão ficar suja na nascente. Basta um tiquinho. O pecado não exige muito. Então, Cristo está dizendo, olha, o pecado é um problema profundo e devemos perceber. Porque
Em primeiro lugar, isso foi justamente o que levou Cristo na cruz. Foi por causa dessa poluição que levou Cristo à cruz. Precisávamos ser lavados, precisávamos ser purificados. Estávamos sujeitos a uma condenação. A gente estava sujeito a uma eterna condenação. Estávamos presos, acorrentados ao pecado. Nós não tínhamos salvação. Mas Ele veio e nos trouxe a salvação. E hoje temos o que? Além da sua palavra, nós temos a possibilidade de adentrar no seu reino. Ele abriu as portas do seu reino para nós. Mas muitas das vezes não reconhecemos isso. Vamos reforçar com a seguinte ideia também. Não é perigoso pensar o pecado em termos de transgressões graves ou leves? O que isso tem a ver com o que a gente estava falando agora? Vamos ver. A pergunta é mais o seguinte: é perigoso eu pensar em pecadinho, pecadão? Em questão de classificação? A resposta é muito simples. Sim, com toda certeza é extremamente perigoso. Precisamos entender o seguinte: como assim não reconhecemos? A partir do momento que a gente começa a classificar pecadinho, pecadão, não reconhecemos a morte de Cristo na cruz. Cristo não morreu para que hoje eu não cometesse o ato do adultério, para que eu não bebesse, para que eu não fumasse, mas para que eu chegasse em casa, eu me desse uma mentirinha pro pai, para me safar de alguma coisa, contasse uma mentirinha pro amiguinho, falasse mal de uma pessoa pelas costas dela, fofocar. Não, eu fiz tais coisas, mas eu nunca matei ninguém. Como se eu cometi um pecadinho, eu não cometi um pecadão como aquela pessoa ali. Cristo não morreu na cruz por isso, para que a gente fizesse isso. Então sim, é perigoso. Entender uma coisa: pecado é pecado. Se aconteceu, é pecado. E sempre será unicamente e exclusivamente pecado. Pode existir sim coisas mais graves e coisas menos graves. Mas pecado é pecado e será sempre pecado. Não vai existir essa coisa de pecadinho ou pecadão. Então, é o que Jesus está dizendo para nós aqui. Não é só o ato do adultério. É o pensamento e o desejo também. É olhar para aquela mulher e desejá-la. Ou seja, em termos morais, a gente pode até pensar, mas eu olhar para uma mulher e desejá-la pode não dar nada. Até porque tem um monte de mulher que fica no meio da rua. Como que eu posso, né? Tipo, vou fazer o quê? Vou me cegar, que nem ele diz, arrancar o meu olho? De novo, dando desculpa. Ah, porque eu tenho olhos que eu enxergo que eu vou pecar. Não tenho por onde escapar. Então, em termos de ações, a pergunta que eu tenho a dizer é o seguinte: o que isso significa para Deus? Sabemos responder essa pergunta? E mais, como que isso influencia na minha vida? Será que a gente percebe que só o fato da gente fazer isso a gente magoa a Deus? Aquele Deus que a gente diz que a gente ama? Aquele Deus que a gente diz que a gente adora? Que a gente vive por Ele, morre por Ele, gastamos a nossa vida por Ele? Será que a gente reconhece isso? Consegue reconhecer que Deus não gosta do pecado? Deus odeia o pecado? Ou a gente fica autossatisfeito? Porque eu posso até olhar para uma mulher e desejá-la, mas eu nunca adulterei. Aí eu fico satisfeito. E a morte dele, o que significou de verdade para nós? Então o primeiro ponto é: devemos perceber a natureza do pecado, como também as suas consequências. A consequência do pecado é a morte. Então, como eu posso gostar de algo que me leva à morte? Uma mentirinha pequena pode me levar à morte? Pode. É pecado. Não tem esse negócio de pecadinho. Cristo não morreu na cruz, como eu disse, para que a gente ficasse contando mentirinhas ou cometendo fofoquinhas por aí só porque são transgressões menos graves. Então, que a gente entenda isso e reconheça.
Segundo ponto de como nós devemos cuidar desse problema do pecado é que devemos notar a importância da alma e do seu destino. É até meio complexo falando dessa forma. Entender a importância da alma e do seu destino? Sim. Vamos ler lá em Mateus 35, versículo 30, a parte B, que diz o seguinte: é melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Percebe-se uma coisa muito curiosa que muitas das vezes não percebemos. Jesus repete essa fala 2 vezes. Ele repete no versículo 20, ele fala no versículo 29 e repete no versículo 30. Percebe que Jesus está enfatizando muito. Jesus não é de ficar repetindo as coisas assim. Não estou dizendo que ele não fez isso outras vezes, mas ele não é de fazer isso, de ficar repetindo determinadas falas mais de uma vez. Então, percebe que Jesus está aqui enfatizando uma coisa. A alma, ela é tão importante que se o seu olho causa a queda dela, arranque-a e lance-a fora. Óbvio que isso é uma metáfora. A gente não está aqui para discutir se isso é uma metáfora ou não. Óbvio que é uma metáfora. Não é para você arrancar seu olho. Mas o que Jesus está dizendo é que tem muita coisa nessa vida que por si só elas são boas, são corretas, são proveitosas. Mas ele ensina que essas coisas chegam a servir de armadilhas para o pecado. E por conta disso precisam ser arrancadas e jogadas fora. Devemos entender que, bom, a gente ainda vai conversar ainda mais profundamente sobre isso, mas está escrito lá em Lucas, capítulo 14, versículo 26, que diz o seguinte: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Não importa quem esteja entreposto entre nós e o Senhor. Pode ser um objeto, um mero objeto. Pode ser um ídolo. Pode ser uma pessoa. Pode ser nossa mãe, nosso pai, nossa família. Cristo está dizendo: se eu amo minha família mais do que a Deus, então você não pode ser meu discípulo. Ele está dizendo: jamais qualquer coisa que esteja interposta entre nós e o Senhor possa ser prejudicial e deve ser abominada e eliminada. Deve ser abominado e eliminado. Mateus capítulo 8, versículo 21 e 22, que diz: Senhor, deixe-me primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus lhe disse: siga-me e deixe que os mortos sepultem os mortos. Ele está dizendo: não, seu pai não é mais importante do que eu. Antes, é mais importante que você cuide da sua alma, que você cuide do seu destino e que você me busque e busque a sua salvação, do que antes você dá importância para todas essas outras coisas. Quero conversar o seguinte aqui. Não estou querendo dizer que você deve, ou que nós devemos, no caso, não estou dizendo que nós devemos odiar nossos pais, odiar o nosso irmão, odiar meu amigo, sei lá, que eu devo odiar objetos. Não é isso que eu estou dizendo. Jesus acabou de nos ensinar: não matarás. E ainda, entende? Não matarás. Ele está dizendo: não odeie as pessoas, não guarde ódio. E ele está dizendo ainda: ame os seus inimigos, ore por eles. Então Jesus não está mandando a gente odiar ninguém. Presta atenção. Ele não está nos mandando odiar ninguém. O erro aqui é colocar estas coisas nas posições erradas. Então, se a minha faculdade, o meu trabalho, minhas progressões, as minhas habilidades, minha honra me conduzem a pecar, então eu preciso abandoná-las. Preciso me livrar delas. O problema está em nós. Por causa do pecado, pervertemos todas essas coisas. Por causa do pecado. Nada por si só é pecado em si. Mas por
causa dele, até mesmo minha mão, essa coisa linda, perfeitamente estruturada, desenhada, feita com tamanha perfeição, criada por Deus para o nosso bem, criada por Deus para que fosse usada por nós para fazer o bem. Até isso daqui pode se tornar alvo para nós, que nos leva a pecar. É isso que Jesus está dizendo. Até coisas boas, até coisas puras, por vez podem se tornar impuras. Tito diz lá em capítulo 1, versículo 15: todas as coisas são puras para os que são puros. A pergunta, nós somos puros? Não. E aí é que está o problema. As coisas não são puras para nós, porque nós não somos puros. Então, Jesus está dizendo para nós, a alma e o destino é o que importa. Todo esse resto é secundário. É secundário, minha mão é secundária. Família é secundário. Trabalho, faculdade, casa, objeto, tudo isso é secundário. Por mais importante que seja, olho direito ou a mão direita, se servir de tropeço, precisa ser arrancado fora. Nada deve se interpor entre nós e o destino eterno das nossas almas. Então assim, Jesus prefere que a gente morra aleijado. Jesus prefere que nós fiquemos aleijados. Ele diz, antes é melhor você ficar aleijado, entrar sem um membro do corpo, do que o seu corpo inteiro ir para o inferno. É grave o que ele está dizendo. Isso mostra um peso. Então, seria essa a ideia para as nossas vidas? Então, esse deveria ser o primeiro plano para as nossas vidas? O primeiro plano da nossa vida deveria ser se preparar para a eternidade? É isso que deve estar dizendo? Bom, podemos dizer ao certo que sim. Com certeza. Também outra coisa reforçando, eu não estou dizendo que a vida na Terra não importa. Ela importa. É importante. Tanto que Deus criou essa Terra para nós. E nos pôs aqui para que morássemos nelas e vivêssemos uma vida plena aqui. Só que antes convém ficar aleijado nesta Terra do que o meu corpo inteiro ser lançado no inferno no dia final. Ou seja, devemos sim, a gente precisa viver uma vida boa nesta Terra e Deus quer que a gente viva, mas esta Terra não é a mais importante. É isso que a gente precisa entender. Nunca coloque nada acima do que realmente importa. Percebe que é um problema de posição. Qual é a posição dessas coisas nas nossas vidas? Quantas das vezes temos essas atitudes? A gente vive muito para a vida terrena. A gente vive muito, sabe, focando nas coisas daqui da terra, querendo honras na terra, tesouros na terra, porque queremos isso, queremos aquilo, aqui na terra. Como se a gente fosse viver aqui para sempre. Não, porque eu preciso viver a vida aqui na terra. E sacrificar o eterno só porque quer ter uma boa vida aqui? Como eu disse, não é que a gente tenha que viver uma vida ruim aqui nesta terra. Essa não é a vontade do nosso Senhor. Mas antes, convém que fiquemos aleijados ao nosso corpo inteiro ser lançado no inferno. Isso pode significar muitas coisas. Podemos ver aqui em Mateus, versículo 16. Mateus capítulo 16, versículo 26. Que diz o seguinte para nós. Pois, que adiantará um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou, o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Gente, do que adianta eu ganhar dinheiro, bens, sei lá, mulheres, casas, carros, honra, mérito, mundos, países, e no fim, perder a alma, condenar minha alma? Do que adianta? O que isso realmente vale? Isso significa que a gente vai precisar largar coisas.
perder, a gente vai ganhar, a gente vai largar, a gente vai receber, a gente vai doar. Tem momentos que receberemos doações, receberemos bênçãos, tentações, milagres, mas ao mesmo tempo provas virão. Podemos ver isso aqui, também em Mateus, capítulo 10, versículo 28, que diz o seguinte: não tenha medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Nosso temor deve ser unicamente e exclusivamente ao Senhor, não às coisas desta terra. Temos nada nesta terra. Tudo nessa terra é passageiro. Por isso, ajunte tesouros nos céus. Lembre-se, o nosso foco não deve ser as coisas desse terreno. Deus quer que a gente viva uma vida boa, sim, quer. Mas o nosso primeiro lugar antes deve ser os tesouros do céu. Então, vamos lá. Terceiro ponto. Terceiro ponto que Jesus disse para o seguinte: devemos odiar o pecado e fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para que o pecado seja destruído dentro de nós mesmos. Lembras de Salmos 97, versículo 10? Que ele diz: odeiem o mal, vocês que amam o Senhor, pois ele protege a vida dos seus fiéis e os livra das mãos dos ímpios. Nós deveríamos treinar para odiar o pecado. Tá aí uma frase que me fez pensar. Nunca pensei nisso. Treinar para odiar o pecado. Vamos ler os outros versículos antes. Romanos 12, versículo 9. Diz o seguinte: o amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Em Provérbios, capítulo 8, versículo 13, diz o seguinte: temer o Senhor é odiar o mal. Odeie o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Amós diz o seguinte a nós, capítulo 5, versículo 15. Ele diz: odeie o mal, ame o bem. Salmo 119, 163 e em outros versículos ele fala o mesmo contexto. Sabe, uma coisa que eu fiquei pensando, nós somos muito negligentes nessa parte. Eu acho que nós deveríamos estudar e compreender mais o que é o pecado e como ele opera. Sabe, muitas das vezes a gente é muito negligente nessa parte. Muito. Podemos citar aqui, por exemplo, o exemplo dos puritanos. Os puritanos, eles foram grandes conhecedores do pecado. Só que na época, as pessoas até zombavam. Ou não diria zombavam, mas historicamente as pessoas, eles eram conhecidos pelas pessoas como os grandes especialistas do pecado. Como se fosse quase uma coisa zombosa. Tipo, nossa, vocês são especialistas do pecado. Olha aí, os grandes homens do pecado. E muitas das vezes somos com essas pessoas. Não no sentido de zombar dos puritanos, mas no sentido de pessoas que não estão nem aí. Pessoas que não reconhecem a gravidade do pecado e nem fazem questão de querer saber. Sabe? Podemos pegar aqui, por exemplo, vários exemplos que a gente pode inventar aqui mesmo. Vamos pegar, por exemplo, o exemplo básico, um exemplo do fogo. Por que você não coloca a mão no fogo? Como a gente viu, por que você não coloca a mão no fogo? Por um motivo muito simples. Porque você sabe que o fogo machuca. Por isso você não coloca a mão, porque você sabe que ele é destrutivo. Mas e se eu te pedir para colocar a mão no fogo? Você vai dizer o quê? Não quero pôr a mão no fogo, porque vai me queimar. E eu te forço a pôr a mão no fogo, mas você não quer. A não ser que muito forçadamente alguém te coloque no fogo, você não vai pôr a mão no fogo nunca. Pergunta: o pecado é tão destrutivo quanto o fogo, mas alguém te força a pecar? Alguém nos força
a pôr a mão nesse fogo? Não, a gente põe porque quer. Porque a gente não percebe o quão destrutivo é o pecado. Porque eu garanto que se nós percebêssemos, víssemos o quanto que é destrutivo o pecado, o quanto ele queima, o quanto ele destrói, a gente ia odiar o pecado. E não só ia odiar, como ia querer ficar longe. Igual fazemos com fogo, a gente ia querer distância. Não, não, não. Nunca que eu vou pôr a minha mão no fogo. Nunca, porque eu não quero me queimar. Pergunta, somos assim? Então, que a gente reconheça, leia a Bíblia, veja o que a Bíblia diz sobre o pecado, analise, faça de tudo para desvencilhar o pecado do seu coração, aparta-te do pecado a ponto de odiá-lo. Odeie o pecado, vá fundo a ponto de odiar o pecado com todas as suas forças. Como diz a frase, como diz o Lloyd, treine para odiar o pecado. É aqui que a gente percebe uma das grandes provas se realmente amamos a Cristo ou não. Se realmente amamos a Cristo verdadeiramente, amamos o pecado. Não se trata de termos Cristos ou não em nossas vidas. Não estou dizendo que você não tem Cristo. Não estou dizendo que você não tem Deus. O que eu estou avaliando aqui é o quanto nós amamos a Deus. Quer saber o quanto nós amamos a Deus? Pergunta, o quanto você odeia o pecado? Quarto ponto. Devemos ter um coração limpo e puro, isento de concupiscências. O que significa isso? Significa, mais uma vez, não é a ideia só do ato, mas a ideia é ter um coração puro. Olha só que lindo. Voltamos às bem-aventuranças. Mateus 5, versículo 8. Bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os limpos de coração, pois estes verão a Deus. Ou seja, está falando aqui de um padrão positivo, é uma conduta positiva. Não é você deixar de fazer, mas antes, não é só isso. Antes é você ser puro de coração, é você amar a Deus, é você odiar o pecado, é você ter essa ambição de querer largar o pecado. Senhor, eu peco. É reconhecer, Pai, hoje eu amo o pecado, mas eu quero odiar o pecado, eu quero buscar-te a Ti e ser puro, purificado. O puro de coração, antes de tudo, ele se aparta de qualquer coisa que ele possa estar idolatrando, ele se aparta das coisas que tomam seu coração e dedica unicamente, exclusivamente a Deus. Ele conserta aquele erro de posição. Ele pega, não, eu estou valorizando essa coisa mais do que a Deus. Não, bota ela embaixo. Não, essa coisa, ela é boa, ela é legal, mas eu estou priorizando mais do que a Deus. Então eu preciso pôr Deus em primeiro lugar. Não, a minha família, eu amo minha família. Eu gosto da minha família é importante para mim. Deus entregou essa família para mim. Por que ela seria algo ruim? Mas eu estou priorizando a minha família mais do que a Deus. Portanto, pego minha família e coloco uma posição abaixo de Deus. É organizar essas posições. E antes de tudo, Senhor, o puro de coração, ele deseja se libertar do pecado. Salmo 51, Senhor, dai-me um coração puro. Versículo 10, dai-me um coração puro. Cria em mim um coração puro, renovado, novo. Um coração que desconhece a amargura, que desconhece a inveja, que desconhece o ciúme, que desconhece o ódio, que desconhece a perversidade, que desconhece toda essa sexualidade, toda essa perversão, toda essa malícia que se encontra no mundo. Senhor, um coração digno de Ti, um coração puro. Vamos sondar nós mesmos, mais uma vez voltando para o tema da satisfação pessoal. Quantas vezes nós não ficamos satisfeitos consigo mesmo? Quantas das vezes a gente olha para si mesmo, a gente se sonda, e mesmo que não goste, a gente pensa, não, se diz evangélico, não, eu sou evangélico, eu sou cristão, eu vou para tal igreja, eu congrego, eu louvo, eu boto louvor no carro, eu participo do grupo de oração, faço tais coisas, e acha que
já atingi o alvo, agora é só manter posição. Não, eu já estou em Cristo, agora é só vou me manter. Deus quer um coração puro. Você pode parecer o tal. Você pode parecer o grande lá, essas coisas. Você pode parecer o grande bam 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 e tal. Mas Deus vê tudo. Ele vê o coração. Ele vê o coração sujo, imundo, horrendo, perverso. Ele vê o pecado do coração. Sabe? Eu posso dizer por experiência própria. Uma das piores coisas, não que me aconteceu, mas uma das piores momentos que eu vivi na minha vida foi um momento em que eu estava num local e uma pessoa chegou pra mim, olhou pra mim e disse: Lucas, puxa, você é tão bom menino, você é um homem de Deus, você é uma boa pessoa. Essas palavras me perfuraram como lâminas cortantes. O que era para ser um elogio virou uma facada no meu coração. Sabe por quê? Eu recebi esse elogio nesse dia. Nos dias anteriores, eu tinha mentido para os meus pais. Nos dias anteriores, eu tinha visto pornografia. Nos dias anteriores, eu tinha falado mal de certas pessoas. E eis que uma pessoa de fora, ela olha e fala tais palavras. Aquilo me rasgou de tal forma que eu não consegui nem reagir. Então essas palavras me atingiram tão profundamente que na hora passou na minha cabeça: imagina se ela soubesse as coisas que eu faço e quem eu realmente sou por dentro. O que ela diria se ela realmente visse? Será que ela ainda diria que eu sou um bom menino? Que eu sou um homem de Deus? Então, muitas das vezes, sabe, a gente não quer reconhecer. Porque por fora parece tão lindo, é um homem que lê a palavra, que faz tais coisas e tal. Mas olha por dentro. E ali foi um dia que eu acordei, eu falei: não, pai, isso tá errado. Isso tá errado. Eu preciso consertar isso. Então, que a gente possa reconhecer isso. Que a gente possa ser pobre de espírito, humilde de espírito, reconhecer essa verdadeira natureza nossa. Então, nosso quinto ponto de hoje: considerar a importância da mortificação do pecado. Que é o nosso ponto, que é da mortificação. Nós devemos considerar a mortificação do pecado. O que significa mortificação? É o que está escrito no versículo 30, a parte A. Se a sua mão direita o fizer pecar, arranque-a e jogue-a fora. Há duas opiniões sobre a mortificação. Uma falsa e a verdadeira. Qual que é a falsa? A literal. De eu literalmente pegar e decepar minha mão. Como se isso realmente fosse resolver. Só que daí, lembrando da primeira interpretação, como eu disse, eu não neguei ela. Aí Jesus vai olhar pra nós e vai dizer: ué, mas você ainda tem a mão esquerda. Você ainda pode pecar, porque você ainda tem a mão esquerda. Ou seja, o que Jesus está dizendo pra nós é o seguinte, que é a falsa interpretação. A falsa interpretação que Jesus está dizendo é: falar sobre o pecado, sabe, ele está dizendo, não reside nas estruturas físicas. O pecado, ele não resiste na carne, aqui nessa carne. Quando a gente fala carne, não é essa carne material. Não é nesse negócio. Não é nisso que a gente chama de carne, que é, né, o pecado não fica dentro daqui. Mas antes, o pecado reside no coração. Teve muitos
após essa declaração de Jesus, que acreditaram no literal, levaram no literal e realmente deceparam suas mãos. Mas eis que eles se depararam com uma realidade. Eles continuaram a pecar. Muitos deceparam literalmente sua mão. Assim como muitas das vezes a gente segue, por exemplo, virar outra face no literal. A gente leva muitas palavras do Senhor no literal. E entenda uma coisa, não é literal. Não pense, porque ainda vai restar o olho esquerdo e a mão esquerda. Então o problema não vai resolver. Não adianta ficar se mutilando até resolver o problema do pecado. Por isso que devemos ser radicais. Vamos finalizar com os versículos que está em Colossenses, capítulo 3, versículo 5. Que diz: assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos mais e a ganância, que é idolatria. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27, que diz também o seguinte: mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Percebe o que Paulo diz? Eu esmurro o meu corpo. O que é esmurrar? Quando eu esmurro o meu corpo, é que eu bato nele, é esmurrar a ponto de ficar roxo. Ficar roxo mesmo. Criar coágulo dentro. Isso é se esmurrar, ou seja, ele está dizendo, ele mesmo esmurra o próprio corpo para que ele não venha a ser reprovado naquilo que ele mesmo prega. Isso é mortificar a carne. Mais uma vez, estou dizendo que a gente tem que se bater até ficar todo machucado. Não, não é isso que Paulo está querendo dizer. E Mateus, capítulo 29, ou capítulo 5, versículo 29 a 30. Se o seu olho direito fizer pecar, arranque e o jogue fora, pois é melhor perder uma parte do corpo do que todo ele ser lançado no inferno. Devemos refletir, devemos reconhecer. Isso é mortificar o pecado. É ser radical. É lançar fora tudo aquilo que possa estar atrapalhando, tudo que possa estar entre o destino da nossa alma, lá na eternidade, que possa estar entre a nossa alma e o Senhor, pois o que realmente precisa ser feito deve ser aceitado, porque muitas vezes a gente não aceita. Porque tal coisa é importante. Uma vez eu vi um exemplo de uma mulher que ela contou que ela saiu do trabalho dela. Aí você vai me perguntar, Lucas, isso já não é ser radical demais? Quer dizer que se for necessário, eu devo largar a faculdade, largar trabalho, largar pessoas importantes por causa disso? Sim. Então pronto, vou largar meu trabalho agora. Não é isso que eu tô dizendo. Não tô dizendo que você tem que ir, não deve fazer faculdade, não deve trabalhar. Mas se o seu trabalho e a sua faculdade o levam a longe de Deus, te levam para distante de Deus, saia, largue. Uma vez eu conheci uma mulher, só vi ela aquela vez na minha vida. E eu nunca esqueci do depoimento dela. Que eis que ela disse, olha, eu recebi uma proposta de emprego. Era um emprego que eu ia ganhar bem, ia receber tal salário, ia me ajudar naquele momento. Mas tinha uma condição. O nosso trabalho exigia que a gente mentisse muito, que a gente falasse coisas que não eram verdade. Quando eu olhei para aquilo, ela dizendo, quando eu olhei para aquilo, ela disse, não, nem pensando. Meu Senhor jamais aprovaria tal situação. E eles até ficaram relutantes, ela e o marido ficaram pensando, nossa, mas a gente precisa desse dinheiro, mas eis que eles refletiram, não importa. O nosso Senhor não é maior do que qualquer dinheiro que a gente possa receber desse trabalho. Nosso Senhor não é maior, nosso Senhor não é menor do que esse emprego. Falei errado. Nosso Senhor não é menor do que o dinheiro que a gente tem de receber nesse trabalho. Pelo contrário, Ele é dono do ouro, Ele é dono de dinheiro, Ele é dono da terra, Ele é dono das nossas almas, Ele é dono de tudo. Eu não vou morrer se eu ficar sem esse emprego, mas eu vou morrer se ficar sem Deus. E eis que ela não aceitou. Saiu desse trabalho. E adivinha?
o Senhor proveu coisas muito maiores para ela depois. Coisas grandiosas. Então, às vezes, a gente pode pensar, mas eu preciso tanto de dinheiro, é tanta necessidade. Não, mas é meu trabalho, a minha faculdade, é uma coisa que eu gosto tanto. Mas Cristo está dizendo, se essa coisa que você gosta tanto, ama tanto como o teu olho direito te faz pecar, jogue-a fora, lance-a fora. Pois antes é você sem entrar sem isso, do que você e seu corpo inteiro ser lançado no inferno. Reconheça. Vou ressaltar os pontos aqui porque é um ponto muito importante para mim e eu espero que seja importante para todos que estão assistindo essa aula. Primeiro, perceba a natureza do pecado e as suas consequências. O que ele realmente é e as consequências dele. Segundo, também em relação ao primeiro, notar a importância da alma e do seu destino. Entender que o pecado não tem nada de bom. E por ser nada de bom, entender que devemos odiar o pecado, que é o terceiro ponto. Até porque isso é uma prova de se realmente amamos a Deus ou não. E não só isso. Nós devemos odiar o pecado. É um negócio ruim. Não tem o que a gente amar no pecado. Por que nós amamos o pecado? Por que eu, Lucas, amo o pecado? Se não tem nada de bom nele. Percebe? É porque no fundo eu digo, eu não conheço, verdadeiramente não reconheço a profundidade que o pecado é. Não reconheço sua natureza verdadeiramente. Quarto ponto, ter um coração limpo e puro, isento de malícias, isento de maldades, isento de perversão, isento de amargura, isento de inveja, isento de ciúme. Um coração que reconhece, que é humilde de espírito, um coração que é manso, que é pacificador, misericordioso. E acima de tudo, mortificar e reconhecer a importância de mortificar o pecado. Às vezes a gente não reconhece. Às vezes a gente pensa que não, Deus perdoa. Eu vou pecar porque Deus vai me perdoar, porque o seu perdão é infinito. Por favor. Na aula que vem a gente vai conversar sobre a parte prática da mortificação, mas antes de tudo, antes de mortificar, avalie a si mesmo. Reconheça. Veja na própria vida o que você precisa melhorar, o que você precisa mortificar, porque antes de mortificar o pecado, você precisa ver esse pecado. Então pergunte, Senhor, o que eu tenho feito que não agrada a Ti? Que pecado que eu tenho cometido que não agrada a Ti, Senhor? Senhor, eu nunca adulterei, mas, Senhor, me ajude a lembrar, teve algum momento que eu, por mais que eu nunca tenha adulterado, mas eu olhei para alguma mulher e a desejei. Senhor, me perdoe por isso. E me ajude a enfrentar esse pecado. Senhor, teve algum momento que eu contei uma mentirinha, Senhor, me ajude a não mentir mais. Me ajude a não fofocar mais. Senhor, me ajude, eu preciso mortificar o pecado. Senhor, tem alguma coisa que me afasta de Ti? Por mais que seja algo que eu goste muito, Senhor. Se for necessário, que eu abandone e largue-o fora. Lembra do exemplo de Abraão? O filho dele, em nenhum momento levou ele a pecar. Abraão olhava para o filho dele e pensava, poxa, meu filho nunca me levou a pecar. Não estou dizendo que ele pensou exatamente isso, mas poderíamos pensar, o filho dele não era um empecilho entre ele e Deus. Não era. O filho dele não atrapalhava Abraão em nada. E mesmo assim, Abraão amava muito aquele filho, amava muito. E mesmo sendo esse filho, não tendo nada, ele não era um empecilho, não era uma armadilha, não era mal. Ele não amava o filho mais do que a Deus. Mesmo com tudo isso, Abraão decidiu sacrificar seu filho a Deus. Se Abraão, por pura obediência e fé em Deus, entregou seu filho, com o qual nem empecilho era, por que nós não abandonamos as coisas que gostamos, mas que servem ainda de empecilho na nossa relação com Deus, que nos afastam de Deus? Então que a gente reconheça e entenda a necessidade da mortificação. Precisamos mortificar o nosso corpo. Precisamos mortificar essa natureza pecaminosa. Vamos orar. Senhor, meu Deus, Pai, graças te dou por tudo. Senhor, sonda o nosso coração.
Mostre a nós aquilo que não agrada a Ti. Mostre para nós aquele pecado, aquela malícia. Mostre, Senhor, aquilo que não pertence ao Teu caminho, Senhor. E nos ajude a reconhecer, nos ajude a perceber que precisamos mortificar o pecado. Nos ajude a perceber que precisamos entender o pecado, e reconhecer a sua natureza. Nos ajude a odiar o pecado, Pai. Para que possamos, Pai, se ajuntar a Ti na Tua presença. Para que possamos amar o que Tu ama e odiar o que Tu odeia, Pai. Odiar o pecado que Tu odeia. Nos ajude, Pai, a se aproximar de Ti cada vez mais, para que possamos valorizar aquilo que Tu fez por nós, a Tua morte na cruz. Porque Tu, Pai, entregou Teu único Filho por nós para que nos libertássemos do pecado, e não para que vivêssemos nele, não para que vivêssemos distinguindo pecadinho de pecadão. Então, Senhor, nos ajude, lava-nos, purifica-nos, nos dê um coração puro, nos livre dessas correntes do pecado, Senhor. E mais do que tudo, nos ajude a sermos humildes de espírito, a reconhecer o pecado, reconhecer que por mais que não tenhamos cometido atos, ainda somos pecadores. Obrigado, Senhor, por tudo que Tu tens feito, Senhor. Te louvamos e Te agradecemos pela Tua honra, pela Tua glória. E assim, Te louvamos e Te agradecemos. Amém.